Graça e paz, queridos e queridas. Nós vamos ver agora Êxodo capítulo 26, parte 2. Nós já vimos as cortinas do tabernáculo na parte um e agora nós vamos ver as tábuas revestidas de ouro e o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. E aqui começa no versículo 15, o Senhor aqui está dando orientação a Moisés de todo como tem que ser construído o tabernáculo. E no versículo 15 o Senhor fala: farás as armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Então, a acácia era um arbusto que dava no deserto. Ela não tinha nada de uma boa aparência, ela era espinhosa, inclusive ela era insignificante, essa madeira, para as pessoas daquela época. Mas ela era uma madeira dura, resistente, suportava situações adversas por estar no deserto, né? E só que ela era uma madeira difícil de trabalhar. Ela tinha nodos, ela tinha nós, então ela era difícil de ser trabalhada. E então as pessoas queriam o quê? Madeira nobre, madeira de lei, né, de cedro do Líbano, tal. Então ela era desvalorizada. E isso mostra também a natureza do Senhor. O Senhor Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Os judeus os desprezou, não viu ele como Jesus, o Filho de Deus, porque eles esperavam alguém que viesse com ostentação, que viesse libertar eles do Império Romano, né? Mas Jesus não, é essa madeira de acácia, até como nós já falamos lá sobre Isaías, fala da natureza humana. E é interessante que também representa a nossa natureza muitas vezes dura de trabalhar, né? Difícil ali de ser trabalhadas com nós, né? E o Senhor, e ela está o quê? No deserto. É num lugar que é difícil, mas ela ali, ela persiste, ela resiste. Então ela aponta para essa parte da natureza de Cristo. Que coisa gloriosa! Tudo tem símbolo, como nós já estávamos, né, falando. E aqui nós vamos ver que como o Senhor, Deus vai orientando Moisés sobre as tábuas, que a tábua deve ter 4,5 metros, elas devem ser encaixadas umas às outras. Olha, tábuas todas do mesmo tamanho. Então imagine o tabernáculo assim, imagine um caixote retangular construído de tábuas e por cima vocês imaginam aquelas quatro cobertas. Então, agora nós estamos falando dessa estrutura de madeira que vai o que apoiar todas essas cobertas. Então, as tábuas, elas eram uma do lado da outra, tinha uma metragem que o Senhor já havia falado aqui, e elas estavam juntinhas, significando também que nós ali temos que estar sempre juntos no corpo de Cristo. E é interessante que fala que a base dessas tábuas tinham que ser bases de prata. Então, por que bases de prata? Porque se enfiasse a tábua diretamente assim na areia do deserto, o que poderia o que afetar a madeira, né? Então, ou afetar até o revestimento ali, mas ela tinha o que uma proteção de base de prata. E a prata, ela representa o que? A redenção de Cristo na Bíblia. Então veja só, entre as tábuas e o deserto havia o que? A prata. Então, entre nós e o mundo existe o que? A redenção de Cristo, a cruz de Cristo que nos resgatou. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo como aqui peregrinos, mas aqui não é nossa habitação. Então, nós não podemos tomar a forma do mundo, como diz em Romanos 12:1, para a gente não tomar a forma do mundo, mas para a gente se transformar, né? Então, olha, gente, essa base de prata aqui é algo assim muito glorioso que nos mostra realmente Cristo aqui se colocando, né? Intermediando nós, se colocando para a gente não tomar a forma do mundo e nos resgatando. E nós também temos o que aqui? As tábuas, elas eram cobertas de ouro puro. O ouro
significa o que? A divindade, a glória, a realeza de Jesus. O metal mais nobre, ele simboliza a perfeição, a iluminação, né? Se a gente for ver lá a simbologia do ouro, né, tem tudo a ver com isso: perfeição, iluminação, conhecimento, realeza, tem a ver com a imortalidade. Então, nada melhor do que o ouro puro para simbolizar, né, a glória de Deus. Então, quem olhasse o santuário pela parte interna, quem tivesse lá dentro do santuário, não ia ver madeira de acácia, ia ver o quê? Ouro puro, ia ver ouro. Então, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração, Deus, quando olha para nós, não vê essa madeira de acácia em nós, mas ele vê Jesus em nós. Ele vê o sangue de Jesus derramado por nós. Por isso que em João, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, quem nos purifica de toda injustiça, né? Foi esse sangue de Cristo derramado por nós. Ele nos comprou, ele nos redimiu com essa que a prata significa a redenção. Antigamente, os escravos, eles eram resgatados por moedas de prata e também vendidos por moedas de prata, e era resgatado. Então, o Senhor nos resgatou do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E também aqui fala que, em 1 João 9, que eu acabei de ler, que fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Porque Senhor Jesus se fez justiça por nós. Ele é a justiça de Deus. Ele morreu por nós e se fez justiça. Inclusive, tem o versículo que nós falamos, bastante pessoas conhecem, que diz: buscai o Senhor em primeiro lugar. Só que a gente não presta muita atenção na segunda palavrinha: e a sua justiça. Então, o que? Quem é o justo? É o próprio Senhor que se fez justiça por nós. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, o Senhor vai nos limpando. E nós vamos o quê? Aparecendo mais o ouro que está no conteúdo do vaso, né? E aqui no versículo 29 fala: cobrirás de ouro as tábuas, e de ouro farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Então, essas tábuas, elas o que? Tinham argolas, e as argolas passava um varal, um varão assim, que tudo isso, que as argolas eram de ouro, e também nós temos aqui a travessa. Então, para manter tudo unido e certinho o tabernáculo, né? E levantarás o tabernáculo seguindo o modelo que lhe foi mostrado no Monte Santo. O Senhor, ele sempre pede de nós o quê? Obediência. Então, isso, o Senhor em todos os aspectos, o Senhor ama aquele que obedece. E a partir do versículo 31, vai falar sobre o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo. Então, imagine agora, nós falamos sobre a estrutura do tabernáculo, as tábuas. Agora, na parte interna do tabernáculo, havia dois ambientes. Havia um ambiente que se chamava Santo Lugar e havia um ambiente que se chamava Santíssimo, Santo dos Santos. Então, nós vamos falar agora desse véu que separa esse ambiente. Então, nós aqui vai falar no versículo 31. Farás também um véu de linho fino trançado, de finos de azul celeste, roxo, carmesim, e mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubim. Vocês perceberam que é a mesma formatação, é parecida a descrição, com o mesmo cobertura interna, que era o que? De tecidos também, era de linho, de azul, de carmesim, que era bordados de querubim. Então, é a mesma simbologia que nós falamos lá na parte 1 de Êxodo, tá? E vai colocar esse véu, o quê? Vai colocar sobre 4 colunas de acácia recobertas de ouro puro,
munidas de gancho também de ouro, assentado sobre 4 bases de prata. Olha a base de prata em todas as tábuas que tinham aqui. Então, o que que nós vemos? Então, essa cortina que havia, ela o quê? Tinha essas colunas para como base para ela. E ali vai pendurar os colchetes e vai pendurar esse véu. Então, lembrando que o véu separava, esse fazia do tabernáculo 2 ambientes. No primeiro ambiente, poderia, depois nós vamos ver para frente, né? Mas eu vou só falar alguma coisinha. Nesse segundo ambiente ficava o quê? A arca do testemunho. E lá só poderia entrar quem? O sumo sacerdote. Então, ali era um lugar reservado. E lembra que para entrar ali, nesse lugar, tinha o quê? Esse véu, e nesse véu tinha os querubins falando sobre a presença do Senhor. E quando se entrava ali no Santo dos Santos, tinha a arca. E na tampa do propiciatório, a tampa da arca, tinha o que? Também 2 querubins, ali indicando a presença do Senhor, a glória do Senhor. Quando também se olhava para cima, via também o que? Os querubins, com a parte do linho fino, com toda aquela simbologia que nós falamos. Então ali era o que? Totalmente a presença do Senhor. E hoje, onde o Senhor está? O Senhor, hoje nós somos o tabernáculo de Deus. Hoje não existe mais aquele tabernáculo formal. Hoje nós, o Senhor nos constituiu como tabernáculo dele. E hoje Deus quer morar onde? Cristo quer morar onde? Dentro de nós. Então, a beleza começa aqui dentro de nós, é do Espírito para o quê? Para o nosso povo. Deus habitando no nosso espírito, ele vai se tornando a luz que vai transbordando para a nossa alma, para a nossa mente, para a nossa vontade, para a nossa emoção. E assim, as nossas atitudes, o nosso caráter, a nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, vai sendo o quê? Iluminado com a palavra de Deus, com a glória de Deus que vem de dentro para fora. Vocês perceberam que o tabernáculo não foi construído de fora para dentro. O Senhor começa a falar tudo de dentro para fora. Então, o Senhor quer um coração que se volte para Ele. Nós louvamos a Deus por toda essa palavra que nos remete a ver o quão o Senhor, com todo cuidado, nos traz Cristo hoje como nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23 escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.